Mapas mentais são realmente poderosos, e eu aprendi praticamente tudo usando eles. Mas muita gente tem dificuldade para começar a usar mapas mentais. Então, se você já tentou fazer um mapa mental e achou confuso, ou ficou encarando uma página em branco sem saber o que colocar, ou até se sente inseguro em tentar, vou te explicar por que se sente assim e o que pode fazer. Hoje, viajo pelo mundo dando workshops sobre como aprender de forma eficaz, e o mapeamento mental é uma técnica comum que ensino. A maneira como ensino isso agora é bem diferente de como ensinava há 10 anos. 10 anos atrás, eu dizia, é assim que se faz um mapa mental. Vai lá e faz. 5 minutos depois, eu olhava em volta e todo mundo estava com uma folha em branco, confuso, sem saber por onde começar. No começo, isso me deixava confuso porque eu dava instruções passo a passo da técnica. Tipo, por que você simplesmente não consegue fazer? Mas, com o passar dos anos, percebi que existem duas barreiras mentais muito comuns e poderosas que as pessoas desenvolvem ao longo da vida acadêmica e que realmente as impedem de avançar. Isso não vale só para o mapeamento mental. Essas barreiras mentais, hábitos que a gente desenvolve, vão te travar em qualquer técnica de aprendizagem eficaz. Então, quais são essas barreiras mentais? A primeira coisa é que você precisa confiar no seu cérebro. O que isso significa? Ok, imagine que você está sentado numa aula. A maioria das pessoas, se estiver acordada, vai simplesmente ficar ouvindo, sentada ali, escrevendo ou digitando suas anotações o tempo todo, só ouvindo e anotando direto, como uma fotocopiadora humana. E se esse é o seu caso, você realmente vai ter dificuldade para aprender de forma mais eficiente, e eu já explico o porquê. Mas antes, aqui vai uma pergunta para você. Se você faz anotações o tempo todo enquanto está recebendo novas informações, por que faz isso? Por que você não apenas escuta primeiro, junta tudo, pensa a respeito, sintetiza, e só então coloca tudo em um conjunto de anotações bem formatado e organizado? A resposta é que, em primeiro lugar, você provavelmente não sabe como fazer isso, e isso parece realmente assustador. E em segundo lugar, você não confia que seu cérebro seja capaz de fazer isso desde o início. Afinal, você nunca conseguiu fazer isso antes e pode achar que sua memória é como um coador. Então não há motivo para acreditar que seu cérebro conseguiria reter informações, organizar tudo e só então escrever um conjunto de anotações no final. Mas isso é uma profecia autorrealizável, e não é profecia. A profecia diz que você vai ter dificuldade para aprender, porque eu quero que você pense em como o aprendizado funciona. Vamos supor que eu esteja aprendendo com este livro. Se eu apenas olhar para este livro, quanto você acha que eu vou aprender? Não muito. Agora, e se eu abrir o livro e olhar algumas páginas, eu estou aprendendo agora? Provavelmente ainda não. Mas e se agora eu ler as palavras que estão na página? Eu estou aprendendo agora? Sim, um pouco mais do que antes, certo? E se agora eu ler as palavras, pensar sobre elas, me fazer algumas perguntas e depois voltar para tentar responder essas perguntas, folheando o livro para encontrar as respostas, e então anotar minhas observações que resumem meus pensamentos? Obviamente, esse último provavelmente vai resultar na maior quantidade de aprendizado, e a principal diferença entre esses exemplos que acabei de te dar é o quanto seu cérebro está envolvido nesse processo. Quando pensamos em nós lendo algo, essa informação entrando no nosso cérebro e depois escrevendo algumas anotações sobre isso, o aprendizado é a parte que acontece no meio, no intervalo entre onde a informação entra e depois sai novamente. Na verdade, pesquisas nos dizem que escrever anotações imediatamente depois de ouvir ou ler algo, tipo ao mesmo tempo, nos faz aprender pior. E isso acontece porque esse espaço entre a informação entrar e sair fica tão pequeno que não há oportunidade para o seu cérebro realmente pensar em nada. Então, se você quer que a informação entre no seu cérebro e permaneça lá, você precisa realmente deixar o seu cérebro participar da ação. Você precisa dar tempo e oportunidade para o seu cérebro pensar, destrinchar, fazer perguntas e conectar tudo de novo, porque o seu papel como aprendiz não é só pegar a informação e registrá-la para depois.
O seu papel como aprendiz é absorver a informação para que o seu cérebro possa processá-la e, sinceramente, se tudo o que você faz é ler ou ouvir algo, anotar algumas coisas e depois reler e reescrever essas anotações, você não está deixando o seu cérebro participar desse processo em nenhum momento. Infelizmente, se você, como a maioria das pessoas, passou 10 anos apenas escrevendo anotações sem parar como principal forma de estudo e então alguém como eu disse para você parar de fazer isso e tentar o mapa mental, isso vai parecer desconfortável. É diferente. É novo. É desconhecido. Isso pode te deixar ansioso e inseguro. E se não funcionar? E se você começar pelo fato ou conceito errado? E se você esquecer e anotar a coisa errada? Ou e se você colocar a relação ou conexão errada? E se o mundo explodir? Sabe, todo tipo de coisa terrível pode começar a acontecer se você fizer um mapa mental. E se esse for o seu caso, especialmente se você já acompanha meu conteúdo há um tempo e quer tentar o mapa mental, mas simplesmente sente que não sabe por onde começar, então quero que você entenda duas coisas. Primeiro, qualquer coisa nova é desconfortável. Você pode escolher conviver com o desconforto de aprender algo novo ou com o desconforto de nunca aprender e crescer. E segundo, na verdade, não é nada difícil se você fizer um passo de cada vez. Então aqui vão algumas estratégias que funcionaram muito bem para meus alunos no passado para ajudá-los a criar seu primeiro mapa mental realmente eficaz. A primeira coisa eu chamo de anotação atrasada. O conceito disso é simples, porque o aprendizado acontece dentro do cérebro. E se a gente simplesmente anota as informações assim que elas chegam, estamos basicamente pulando o cérebro nesse processo. Com a anotação atrasada, a gente só vai aumentar o intervalo. Vamos ampliar esse espaço e dar ao nosso cérebro mais oportunidade de participar do processo. Como fazemos isso? Simplesmente esperando e absorvendo mais informações antes de escrever nossas anotações. Por exemplo, vamos supor que você normalmente faz anotações o tempo todo e imediatamente. Então, você estaria anotando palavra por palavra. Assim que alguém fala uma palavra, você já escreve essa palavra e ficaria mais ou menos assim. Aqui, o professor só vai estar falando com você, ou você está assistindo a um vídeo, ou apenas lendo um livro didático, e está constantemente escrevendo as anotações. Basicamente, não há intervalo entre a informação que entra e a informação que sai. Zero esforço mental realmente envolvido. Agora, veja como seria com um nível de atraso de uma frase. Primeiro estamos ouvindo ou talvez lendo algo, e então, depois de uma frase, escrevemos rapidamente, e depois voltamos a ouvir, pensamos sobre aquilo, e então escrevemos de novo. E novamente, estamos ouvindo ou lendo, e depois escrevemos de novo. Então você vê que há mais tempo gasto no meu cérebro e menos tempo gasto apenas no teclado. Estamos criando uma pausa entre a informação que entra e a informação que sai. Assim, estamos introduzindo uma oportunidade para que o aprendizado real aconteça. Agora, o segredo para que isso realmente seja útil para você é que você precisa ativar esse interruptor cognitivo. E isso é importante porque esse interruptor cognitivo é fundamental para qualquer forma de aprendizado eficaz, especialmente para o mind mapping. Na verdade, eu garanto, se você conversar com qualquer grande aprendiz, eles já fazem esse interruptor cognitivo sem nem perceber. Veja como esse interruptor cognitivo funciona. Quando adicionamos um pequeno atraso, como apenas 2 ou 3 frases, nosso cérebro entra nesse modo de malabarismo. Basicamente, estamos tentando segurar e equilibrar, mentalmente, todas essas novas informações que chegaram e nos esforçando para não esquecê-las até conseguirmos anotá-las novamente. Esse é o modo malabarismo, e esse tipo de pensamento não é útil para o aprendizado. Isso não vai te ajudar a construir uma boa memória, nem a aplicar o que você aprendeu. Mas quando esse atraso em tomar notas aumenta, algo interessante acontece no nosso cérebro. Este gráfico representa o tempo de atraso para tomar notas, e aqui à esquerda é 0, ou seja, assim que ouço, já estou escrevendo. E aqui à direita, digamos que isso seja, sei lá,
um atraso de 10 minutos, o que significa que depois de ouvir algo novo pela primeira vez, eu realmente seguro essa informação por 10 minutos e continuo absorvendo 10 minutos de conteúdo antes de anotar. E vejo o que acontece com o nosso esforço mental e a memória no eixo Y. Então, no começo, o esforço envolvido nisso é basicamente zero. Você sabe, fácil de fazer. E nossa memória sobre isso também é quase zero. Isso é extremamente fácil, mas também extremamente inútil. Agora, quando começamos a adiar um pouco mais a tomada de notas, como algumas frases, o que descobrimos é que a quantidade de esforço mental aumenta muito. Estamos em modo malabarismo. Tentamos reter novas informações antes de escrevê-las. Mas lembre-se, o modo malabarismo não é eficiente para o cérebro codificar novas informações. Assim, mesmo que o esforço aumente, nossa memória não melhora quase nada. Agora, é aqui que fica interessante, porque depois que introduzimos um atraso de mais de, digamos, 1 ou 2 minutos, estamos absorvendo tanta informação nova que é praticamente impossível para o nosso cérebro reter tudo sem esquecer. Nosso esforço já vai estar no limite, e de qualquer forma vamos acabar esquecendo a maior parte do que consumimos nesse período. Então, essa situação, que parece bastante esmagadora, é exatamente onde queremos nos colocar, porque é isso que nos faz mudar do modo malabarismo para o modo de organização cognitiva. E aprender a pensar nesse modo de organização é fundamental para qualquer tipo de aprendizado eficaz. No modo de organização, não estamos tentando segurar cada nova informação e ficar fazendo malabarismos com ela na nossa cabeça para não esquecê-la, porque isso é impossível. É coisa demais. No modo de organização, em vez disso, estamos focados em tentar agrupar, simplificar, resumir, para que haja menos coisas individuais para guardar. Estamos transformando isso em algo que parece mais fácil de lembrar e faz mais sentido. E pesquisas, assim como minhas próprias observações ao orientar milhares de pessoas, mostraram que esse processo de organizar fatos e conceitos separados em grupos é fundamental para formar uma memória mais forte e aprofundar nossa capacidade de aplicar esse conhecimento. É como dobrar e guardar suas roupas em vez de tentar segurar toda a sua lavanderia de uma vez só. Você sabe onde encontrar suas meias porque elas estão logicamente juntas na gaveta de meias. Da mesma forma, seu cérebro sabe como acessar certas informações porque elas foram ativamente organizadas de um jeito que faz sentido. Então, se olharmos para esse gráfico novamente, assim que entramos nesse modo de organização, nosso esforço mental realmente começa a diminuir e vamos permanecer nesse nível mais razoável. Não vai cair para zero porque você ainda precisa gastar esforço tentando encontrar maneiras de agrupar e organizar tudo, mas é muito mais fácil do que simplesmente tentar segurar e lembrar de tudo. Mas, mais importante ainda, nossa memória e nosso nível de compreensão aumentam drasticamente. Agora, um aprendiz eficiente geralmente consegue adiar a tomada de notas por cerca de 5 minutos ou mais, dependendo de quão denso e complicado é o conteúdo. No entanto, a dedicação é fundamental. Pode literalmente levar anos para você conseguir adiar a tomada de notas por até 3 a 5 minutos, que é realmente o nível que você deve alcançar se quiser ter uma chance de dominar o mapeamento mental. E, na verdade, vai demorar tanto que você provavelmente vai desistir antes de realmente conseguir, o que significa que, se você quer melhorar sua memória, reter mais informações, resolver problemas mais complexos e melhorar seu desempenho em avaliações sem estudar o dia inteiro, então você precisa trabalhar suas habilidades de aprendizagem de forma consistente toda semana. E mesmo que você tenha me encontrado no YouTube hoje, eu trabalhei nisso todos os dias durante anos. Por isso, para tentar tornar isso o mais fácil possível para você, para que não precise passar anos trabalhando nisso todos os dias, eu faço vídeos como este, mas eu também tenho uma newsletter gratuita. Ela se chama The Learning Drops Newsletter. É uma newsletter totalmente gratuita na qual você pode se inscrever
e eu vou te enviar toda semana dicas práticas para você aprender melhor e mais rápido, toda semana. Os e-mails levam de 3 a 6 minutos para serem lidos, mas te poupam horas de estudo por semana, melhorando seu desempenho acadêmico sem que você precise passar anos tentando descobrir tudo sozinho, como eu fiz. Vou deixar um link na descrição caso queira participar. Agora, se tentar fazer anotações atrasado, vai acabar enfrentando outro problema: não terá tempo suficiente para escrever suas anotações. Se você só está ouvindo e sentado, lendo algo por 5 ou 10 minutos e vai escrever suas anotações, precisa escrever muito rápido. Caso contrário, vai perder o conteúdo dos próximos 5 minutos. Se está lendo e é uma sessão de autoestudo, essa sessão vai levar horas. Mas se isso acontece com você, então provavelmente é por causa de outro mau hábito que você tem, e esse é o segundo grande obstáculo mental, que é a crença de que escrever mais anotações é melhor. Por quê? Para muita gente, existe uma sensação de segurança ao escrever muitas anotações detalhadas e abrangentes. Na verdade, pesquisas mostram que ter anotações mais longas e cheias de palavras tende a reduzir seu desempenho acadêmico, e o motivo é justamente o que mencionei antes. Se você tem muitas anotações, isso provavelmente significa que você ficou escrevendo o tempo todo, o que quer dizer que, na verdade, você pensou menos sobre o que estava escrevendo. Então, além de atrasar a tomada de notas, eu também quero que você ativamente reduza a quantidade de palavras. Ao escrever menos, além de economizar tempo, isso também te obriga a pensar em outra forma de representar aquela mesma informação, o que, por sua vez, nos força a refletir mais profundamente sobre o conteúdo. E, sinceramente, mais do que adiar a tomada de notas, é essa parte de reduzir a quantidade de palavras que eu percebo que a maioria das pessoas acha mais desafiadora, e provavelmente é porque escrever muitas anotações mantém você na ilusão de que está aprendendo. A ilusão de aprendizado é quando fazemos coisas que nos fazem sentir que estamos progredindo, quando na verdade não estamos. Por exemplo, eu conheço muita gente que compra muitos livros ou audiolivros e eles simplesmente vão, do entregador direto para a estante, eles nem chegam a ler. Isso é a ilusão de aprendizado. Você faz algo, geralmente fácil, que parece produtivo, mas não faz diferença no que tenta melhorar. Escrever anotações é a mesma coisa. Qualquer um pode escrever anotações, e quando você chegar ao final de uma longa sessão de estudos e tem 30 páginas de anotações completas, você olha para aquilo e pensa: uau, que coisa linda! Dá até vontade de se parabenizar. Foi tão produtivo. Só que isso é mentira e olha, todo mundo sabe, porque uma semana depois vamos esquecer metade do que escrevemos e vamos reler a metade. Mas quando nos forçamos a reduzir a quantidade de palavras, tira a ilusão de aprendizado. Isso nos obriga a nos envolver diretamente com o processo de aprender. Se temos dificuldade no aprendizado, isso fica dolorosamente óbvio porque conseguimos ver isso nas anotações. Para tornar mais fácil escapar dessa ilusão de aprender com sucesso, vou mostrar uma progressão passo a passo de como diminuísse progressivamente sua contagem de palavras. Começaremos com suas anotações originais. Então, vamos dar o primeiro passo agora, encurtando, que é simplesmente reduzir algumas dessas frases desnecessárias, transformando algumas delas em marcadores, apenas eliminando palavras de preenchimento óbvias e desnecessárias. Tudo bem. Esta é a versão simplificada, com menos palavras. Logo de cara, comparando uma com a outra, não há informação útil removida, então esse é o primeiro passo para reduzir a contagem de palavras. Então agora o que vamos fazer é dar o próximo passo, onde não necessariamente vamos tirar mais palavras, mas vamos ver como podemos começar a usar o arranjo espacial, algumas linhas, setas e conexões básicas para expressar algumas dessas relações e ideias óbvias sem precisar escrever tudo fisicamente. E você pode ver que, neste ponto, está ainda mais simples e, novamente, nenhuma informação útil foi removida. Na verdade,
Eu diria que essa última versão é até um pouco melhor para mostrar as relações e dar uma visão geral de como eu devo entender isso. E você pode ver, de relance, que na verdade fica mais fácil de enxergar também. Neste ponto, você pode perceber que está quase começando a se formar naturalmente uma espécie de mapa mental. E assim, mesmo que a cada uma dessas iterações haja cada vez menos coisas na página, há cada vez mais aprendizado acontecendo no cérebro. Menos na página, mais na membrana. É assim que você deve criar um mapa mental, esse tipo de progressão natural aqui. A maioria das pessoas, quando faz um mapa mental, começa com esse grande tema central em uma página e se ramificam a partir dele, mas esse não é o ponto. Um mapa mental é uma representação dos relacionamentos e conexões que você descobriu e sintetizou sobre como as informações estão relacionadas. E ao chegar a esse ponto, junto com uma tomada de notas mais espaçada, isso vai te ajudar a desbloquear uma memória melhor, o que significa que você vai esquecer menos do que estudou, e uma melhor aplicação do conhecimento, o que significa que você pode usar o que aprendeu para resolver mais problemas e se sair melhor nas provas. Então, quanto tempo leva para ir daqui até essa versão final? Se você é um iniciante total que só fez anotações lineares antes e está se sentindo realmente inseguro e desconfortável com isso, provavelmente vai levar 1 ou 2 semanas se você praticar com dedicação. E, a partir desse ponto, para chegar a um mapa mental totalmente turbinado que potencializa a memória, vai levar mais de 2 a 6 semanas com orientação ou de 2 a 6 meses se você estiver fazendo sozinho. Novamente, isso depende de quão enraizados estão seus velhos hábitos e de quão diligente você é na prática. Se você quiser facilitar tudo isso, lembre-se de que há um link para minha newsletter na descrição, que você pode se inscrever gratuitamente. Espero que isso tenha sido útil para você. Muito obrigado por assistir e até a próxima!